Cumprimentamos a todos no precioso nome do Senhor Jesus. A igreja presente, aqueles que estão através da internet, desejamos que Deus conceda a cada um uma bênção especial. Graças a Deus, Deus mandou uma chuvada gostosa, né? Boa, alguns relâmpagos, mas isso faz parte. Nós vamos ler Gênesis capítulo 12. Continuando na mensagem Igreja, ou melhor, Israel e a Igreja. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um pouquinho mais. Assim partiu Abrão, ou melhor, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Senhor Deus, rogamos ao Senhor acrescentar as suas bênçãos à leitura de sua palavra e a nossa meditação na mensagem que o Senhor tem nos enviado através de seu profeta, a mensagem precursora de sua segunda vinda, que teu Espírito Santo possa vivificá-la em nossos corações. Oramos agradecidos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Foi-me pedido para fazer um curtinho hoje, bem pequeno, por causa das chuvas que está prevista. Nós precisamos de chuva e às vezes ficamos com medo da chuva, né? Mas eu creio que antes das 10 horas nós vamos embora. E isso, pouca gente falou amém aí, né? Mas, meus amados, o assunto em que nós estamos meditando é um assunto muito profundo. E isso deve chamar a nossa atenção, porque isso mostra a nossa qualificação em Deus, a nossa qualificação na mensagem. Aos Romanos, no capítulo 9, versículos 7 e 8, a Escritura diz que nem por serem descendência de Abraão são todos filhos.
Veja, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como a descendência. Amém. Agora, amados, isso pode ser até chocante, não é? Para muitos, porém a palavra de Deus, é o assim diz o Senhor. Agora, nós meditamos ali, o profeta mostrando para nós, que quando Deus chamou Abraão e pediu que Abraão se separasse de tudo, saísse da casa do seu pai, da sua terra, do meio da sua parentela, então o profeta diz que ali foi o princípio do cristianismo. Quando Deus escolheu Abraão. E ser cristão não é pela vontade de quem quer, nem de quem corre. Tem que ser uma escolha de Deus. Tem que ser uma eleição divina. Então veja aí aonde está a sua qualificação nas Escrituras, diante de Deus. Então o profeta mostrou para nós que quando Deus elege, quando Deus chama, Ele separa você de tudo que está preso em você. Quando Deus te elege, quando Deus te chama, Ele separa você de tudo o que está preso em você. Isso não importa qual sejam as bênçãos materiais adquiridas, fazendas, etc, etc. Isso não importa que seja familiares, pai, mãe, etc. Isso não importa quais as coisas do mundo que têm se apegado a você. Deus te separa de tudo. Amém. O Espírito Santo vem morar em você e Ele te separa de tudo. Então, por isso a Bíblia diz que não ameis o mundo, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Amém. Muito bem, então nós paramos aqui. Vou trazer isso à sua memória. Eu sei que quando nós ouvimos a palavra, essa palavra fica arraigada, isso é, guardada em nosso coração. E você pode não lembrar dela agora, mas na hora precisa o Espírito Santo faz você lembrar de tudo. O nosso profeta nos diz: bem, você diz então, alguém faz uma pergunta. Você acredita que pode beber? Tem reticência e um ponto de interrogação. Perguntaram para o profeta: você acredita que pode beber? Ou irmão Branham diz: não, eu nunca disse isso. Veja, 1 grão de trigo só pode produzir trigo.
não pode produzir carrapichos. Trigo é trigo, carrapicho é carrapicho, joio é joio. Então, um grão de trigo, ele só pode produzir trigo. Um cristão só vai produzir algo da vida cristã, né? E Deus exige isso de nós para sermos arrebatados. Então o profeta continua dizendo: não há nenhum desejo nisso, no coração de um cristão. Aonde há o trigo, não há nenhum desejo nisso, de produzir carrapichos. Não há vida nele para produzir carrapichos. E se estamos em Cristo Jesus? Então ele diz: não enganem. É melhor você procurar bem agora. Estão lembrados que nós passamos por isso? É melhor você procurar bem agora. Examinar-se a si mesmo, né? À luz da palavra de Deus, em outras palavras. Este procurar bem agora, examine-se a si mesmo, à luz da palavra, à luz da mensagem, veja-se. Veja, se você continuar dizendo: bem, eu não me condeno ao fazer isto e aquilo outro, isso não me condena a fazer aquilo, isso quer dizer coisas do mundo, isso não me condena. O profeta de Deus disse: agora eu vou machucar você só um pouquinho, puxar suas penas para o outro lado. Mas é uma evidência segura, porque é a palavra de Deus, é as Escrituras. Se você pensa assim, você nunca esteve em Cristo, você nunca nasceu de novo. Se tem alguma coisinha aí que você sabe que não é da Escritura, que isso não é da vontade de Deus, que se fosse a vontade de Deus estaria em sua palavra. Alguma coisinha te rodeando, não é? Alguma coisinha que você... alguma coisinha que te prende ainda. Não vou dizer que você gosta, mas que te prende ainda, né? Uma novelinha de vez em quando, né? Um filmezinho, etc, etc. Um joguinho de futebol, hein? Qual o seu time? Quem jogou ontem à noite? Quem sabe? Alguém aí sabe, mas não está com coragem de levantar a mão. Então, se essas coisinhas estão te prendendo, dá um jeito de se safar delas. Porque Deus quer que nós nos separamos de tudo. Amém. Então, veja, se você simplesmente parar de fazer isso, porque você sabe que deveria fazê-lo, isso quer dizer, você sabe que deveria parar. Se você simplesmente parar de fazer isso, porque você sabe que deveria parar, e para de fazer isso, esse é o sinal de que você ainda não chegou em lugar algum. Vamos dizer: misericórdia, Senhor. Meu Deus. Quando aquela coisa se torna morta em você, e a natureza dela desaparece, a outra pessoa ali, e ela só pode produzir reticência. O Espírito Santo que estava em Cristo, em você, produz a vida semelhante à de Cristo. Amém. Então, por isso o profeta diz na mensagem redenção pelo poder, não é? Não queira você estar pensando nada que você não gostaria de estar pensando quando Jesus vier.
Não fale nada que você não desejaria estar falando quando ele vier. Não fazer nada que você não gostaria que ele viesse e te encontrasse fazendo aquilo. Então não faça. Repudia isso. Clama pela misericórdia do Senhor. Agora, o profeta diz a coisa que você tem que vencer. Ele sabe o que é? É você mesmo. São suas ideias, são seus pensamentos. Vença isso. Amém. Vença isso com a graça de Deus, com a ajuda divina. Então ele continua dizendo: quando aquela coisa se torna morta em você e a natureza dela desaparece, a outra pessoa ali, e ela só pode produzir, essa outra pessoa que toma o lugar, é o Espírito Santo. Amém. É o próprio Senhor Jesus Cristo vivendo em você, morando no seu coração. Amém. O Espírito Santo que estava em Cristo, em você, produz a vida semelhante à de Cristo. Não é nada que você faz, é o que Ele fez. Aleluia. É o que Ele já fez por nós, por mim e por você. O que foi que Ele fez? Ele venceu a morte, Ele venceu a sepultura, Ele venceu o inferno, Ele venceu tudo por nós. E estando nele, você pode proclamar a sua vitória. Você pode dizer: sou mais do que vencedor, por aquele que tem me feito a promessa, por aquele que me ama e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Alguém disse: bem, eu sei que fui salvo, porque parei de fumar. Grandes coisas, né? Eu sei que fui salvo, porque parei de fumar. Não foi por isso que fui salvo. Não foi por isso que você foi salvo. Você foi salvo porque Deus o escolheu antes da fundação do mundo. Amém. Para quê? Para ser salvo. Aleluia. Meu Deus, eu fico pensando assim, o diabo, não é? Que está governando este mundo, ele que tem a sua incumbência de matar, de destruir, não é? E ele fica, digamos assim, olhando, não é? E dizendo: como eu gostaria de pegar aquele camarada, como eu gostaria de pegar aquela mulher. É verdade, mas ele não pode. Cumpre-se aquilo que a Bíblia diz: maior é o que está em você do que aquele que está governando o mundo. Precisamos mesmo de Deus em uma porção maior. Então veja, amados, não é porque você parou com isso, parou com aquilo, não é? Que você é salvo. É porque Deus te escolheu. Ele te elegeu antes da fundação do mundo para ser salvo. Esse é o ensino das Escrituras, não é de William Branham. Nós não estamos, digamos assim, delirando. Porque há possibilidade, né? De alguém entrar por um extremo, viu? E aí ele fica delirando, sonhando. Posso falar uma coisa aqui? Vocês me ajudam depois? Que tal a avó Rosa? Estão delirando. Afinal de contas, há muito tempo que eu não vejo falar nisso. Ela é, diz eles, né? O nosso Espírito Consolador. Misericórdia, Senhor. Da onde saiu isso? Mas tem seus seguidores. Porém, nós não estamos delirando. Nós sabemos em quem nós temos crido. Amém. Deus, em sua bondade e misericórdia, nos elegeu nele antes da fundação do mundo
e colocou nosso nome no livro da vida do Cordeiro. E agora, nessa última era, não é isso? Ele enviou o Espírito Santo através de um instrumento. Claro, Deus tem que usar um instrumento humano, não é isso? E veio ao nosso encalço. Aleluia. Nos encontrou. Deixou muita gente boa para trás. Passou por alto, por muitas pessoas boas, pessoas crentes, pessoas honestas, pessoas sinceras. Porém, alcançou a você e alcançou a mim. Falso profeta. Estava olhando esse programa que nós assistimos, foi pregado no mês de junho de 1978, bem dizer no comecinho da mensagem. Então as pessoas diziam, falso profeta, cuidado, falso profeta. Um falso profeta que vem trazendo para nós a restauração das Escrituras. Aí o pastor Joaquim disse assim, que eles chamam o falso de certo, e o certo eles chamam de falso. Eles mudam, porque essa é a inspiração que eles têm. Então veja, ele diz, Abraão não poderia dizer, bendito seja Deus, saí da Babilônia, aleluia, é por isso que fui salvo. Abraão não podia dizer isto. Ele teria salvado todo o grupo, se essa fosse a razão pela qual eles fizeram isso. Veja, ele não fez isso. Deus elegeu Abraão, e este foi o próprio começo da nossa salvação, que foi dada ao homem quando ele o chamou, e o elegeu, e o predestinou, e lhe deu uma promessa. Ele fez um pacto com Abraão e sua semente para sempre. Amém. Irmão Brana diz assim, nós poderíamos prosseguir aqui e ler um capítulo inteiro sobre isso, mas não temos tempo. Agora Deus chamou, e observe, quando ele chamou Abraão, ele chamou por eleição. Não porque era ele, porque ele era Deus. E ele o chamou para fora do seu povo e o abençoou. Ele disse, eu te salvarei. E mais adiante ele diz, e você virá a mim em idade avançada. Antes que ele fizesse qualquer coisa para merecer isso, Deus o escolheu. Deus disse a ele, e não apenas você, mas a sua semente após você. Irmão Brano exclama dizendo, oh meu Deus, vocês percebem isso? Então a promessa não foi somente para Abraão, mas também para a sua semente depois dele. Agora, veja o que Paulo disse em Romanos capítulo 9, né? Nem por ser descendência de Abraão são filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Amém. Isso não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são contados como descendência. Aí você deve regozijar, você deve glorificar o nome do Senhor, e você deve ter esse temor de Deus no seu coração, sabendo que primeiro Ele te amou. Aleluia. E agora, nessa última era, Ele veio ao seu encontro, não é? O Espírito Santo, a mamãe águia procurando o seu filhote. O versículo 8, agora nós vamos ler aqui um pouco, disse o profeta, mais sobre essa outra coisa.
E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens. O profeta disse: agora observe, parágrafo 70. Ele, Abrão, ele fez ali mesmo o que Deus lhe disse para não fazer. Viu como que o ser humano é? É assim que nós somos. Então temos que pensar, falar e agradecer a Deus pela graça. Porque nós somos uma falha só, desde o princípio. Veja Paulo, aquele grande homem de Deus. O que ele pôde dizer? A isso, quando pensa em fazer o bem, o mal está diante de mim. O bem que quero não faço, o mal que não quero, isso é que eu pratico. Então ele chega a dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará a carne desta morte? Então, o profeta chama a nossa atenção dizendo: observe, ele fez ali mesmo o que Deus lhe disse para não fazer. Ele levou Ló, seu sobrinho, e Abraão levou seu papai. Mas ele nunca lhe disse para levar seu papai, mas ele o levou de qualquer maneira. E qualquer leitor da Bíblia, você lerá isso em Gênesis amanhã, quando tiver tempo, e observe que foi estorvo para Abraão, até, meu Deus, até que o velho morreu. Enquanto o velho, papai de Abraão, estava vivo, foi um estorvo para ele. Ele foi uma pedra de tropeço o tempo todo. E Ló também. Deus chamou Abraão, não Ló. Ele chamou Abraão, não seu pai. Mas você diz, você pergunta, e quanto a Sara, sua esposa? Irmão Brana responde dizendo: um homem e sua esposa, eles são um. E ele cita Efésios, não é? A Bíblia mostra que eles são uma só carne. Amém. A Bíblia diz isso assim. Então ele chamou Abraão e ordenou-lhe, e disse-lhe que se separasse de tudo o que tinha e fosse para uma terra estranha. Agora veja, uma separação. Ir para uma terra estranha da qual você nada sabe. Isso é cristianismo. Amém. Porque você caminha pela fé e você espera chegar lá pela fé. Você não conhece. Você nunca esteve lá. Porém, pela fé na promessa da palavra do Senhor, nós cremos que esse é um lugar, hein? E que lugar? Se aqui na terra, não é? Nesse mundo mau, ingrato, tem tantas coisas boas. E lá? Como não será? Você não teve o sonho, né? Que aquela irmã teve, coitada. Uma irmã disse para o pastor Francisco, chegamos na casa dela de manhã, cumprimentamos-a, e como é que a senhora está? Ei, tem problema na perna, e não sei mais o que, e tanta coisa, e reclamou.
A irmã Bruna falou, o pastor falou assim, é isso mesmo, enquanto nós estiver aqui, nessa carne, estamos sujeitos a essas coisas, mas um dia tudo vai acabar quando nós chegar lá no céu. Ela falou, ei, eu sonhei que fui lá no céu, lá é pior que aqui ainda. Agora, você não teve esse sonho, né? Meu Deus do céu. Rapaz, a gente encontra com gente de todo tipo, viu? Meu Deus. Por que não sonhou com algo melhor, né? Então você diz, e Sara? Um homem e sua esposa são um. Efésios mostra que eles são uma só carne. Mas ele chamou Abraão e ordenou-lhe e disse que se separasse de tudo que tinha e fosse para uma terra estranha. Veja, uma separação. Ir para uma terra estranha da qual nada sabe. Isso é cristianismo. Separando-se das coisas do mundo. Porque Deus te chamou para ir a outra terra, morar entre pessoas que você não conhece, ser um peregrino. Amém? E quando penso nisso, mal consigo me conter, disse o profeta, peregrino em terra estranha. Mas como a Bíblia diz, não é? Como nada tendo e possuindo tudo, como pobre, mas enriquecendo a muitos. Graças a Deus. O velho Jacó, acho que nós vamos parar por aqui, né? O velho Jacó, ao morrer, diante de Faraó, ele disse, já estive em minha peregrinação por tantos anos. O profeta diz, amém. O que era ele? Ele começou a voltar a si. O companheiro tinha se saído tão mal e ele sabia que era apenas um peregrino aqui. Agora você observe, chegamos ao versículo 8. E Deus promete a Abraão aí como ele irá salvá-lo e sua semente depois dele. Agora, ele fez uma aliança incondicional. Amém. Deus fez uma aliança incondicional com Abraão e aí inclui também a sua semente. Uma aliança incondicional. Essa palavra incondicional, isso não importa o que você faça, o que você a promessa é incondicional. Não é se você fizer isso, se fizer aquilo, eu vou fazer. Não. Deus já fez. Tudo está preparado. Não é exatamente porque ele fez isso, só porque ele era Abraão. Ele não disse, agora, Abraão, se você fizer isso, e se você fizer aquilo. Ele disse, Abraão, eu já fiz isso. Não é nada que você precise fazer. Eu fiz, eu mesmo. Amém. Oh, que coisa. E quando penso nisso, disse o profeta, Deus fez isso, Ele mesmo, incondicionalmente. A aliança de Deus é incondicional. Amém. Então, meus amados, se cremos que nosso nome está lá no livro da vida do Cordeiro, o que é que nós precisamos temer? Não há nada que temer. Você já pode proclamar a sua vitória, porque Deus, quando faz uma promessa, Ele não volta atrás. Agora, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E você precisa ter essa evidência aí em você. Você precisa ter essa evidência aí em você. Ter certeza, ter confiança que Deus tem te elegido, Deus tem te chamado. Aleluia. Então, levanta a cabeça
e procure simplesmente fazer o que Deus pediu para fazer, olhando para o Calvário, porque de lá vem a nossa salvação, de lá vem a nossa vitória. Vamos orar um pouquinho? Eu peço que ore por minha família, né? Ore por mim, por minha esposa, e ore por minha família. Eu estava lembrando de uma história que o irmão Anderson me contou, e parece que virou um provérbio para mim aquilo, né? Aquela história, irmão Anderson, eles gostam de pinga. Não vou contar, não. Vamos orar, né?